Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina Raiman. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. E nós já estamos na nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, segundo dia da quaresma. E na sexta-feira, dia que antecedeu, o primeiro dia da quaresma, nós fizemos um vídeo convidando você para rezar essa quaresma junto conosco, não é mesmo? E nesse vídeo nós falamos assim rapidamente ali sobre a Ordem Franciscana Secular. Eu sei que nesse canal tem vídeos mais antigos explicando como foi que surgiu a Ordem Franciscana Secular, etc, etc, etc. Mas nós queremos falar agora para vocês de uma forma bem mais descontraída, assim, um pouquinho da nossa experiência com a Ordem Franciscana Secular, para você se situar, porque às vezes a gente fala, somos franciscanos, e tem gente que fica um pouco perdido, diz assim, mas como? Eles são franciscanos, mas são casados, eles são franciscanos, mas têm filhos, como pode um negócio desse, E outra coisa importante que a gente quer falar aqui sobre isso, é que muitas pessoas hoje em dia, principalmente numa linha mais tradicional da Igreja Católica, quando ouve falar em ordem franciscana, se arrepia. Quando escuta a gente falar paz e bem, até se arrepia. Por quê? Porque infelizmente a ordem franciscana no Brasil e na América Latina, de uma forma geral, ela foi muito contaminada com a teologia da libertação. Teologia da libertação que foi tão combatida por São João Paulo II, depois pelo Papa Bento XVI, E a gente sabe que é uma mancha, uma coisa muito triste na história da Igreja, essa teologia da libertação, e que persiste aqui no Brasil. Tem pessoas que são ferrenhas, que são de tão vermelho são roxos, E tem aquela galerinha que é melancia, que é verde por fora, mas é vermelho por dentro, que tem aquelas bandeiras de ecologia, porque o homem ele é um câncer para o planeta, e etc, etc. E aquela luta pelo pobre, aquela luta de classes, aquela luta dos operários, a revolução e aquela coisa toda. E isso não é o franciscanismo verdadeiro, Isso aí é uma distorção do franciscanismo. Isso aí São Francisco de Assis nunca imaginou que a ordem chegaria nesse nível, Mas para a gente falar da Ordem Franciscana Secular, que é também conhecida como Ordem Terceira, tem que falar um pouquinho da Ordem Primeira, Carol? Isso, a Ordem Primeira de São Francisco de Assis, por começar a história, São Francisco de Assis nunca quis fundar nada de ordem nenhuma, Começa por aí. O que ele queria então? São Francisco de Assis, ele queria simplesmente viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma mais radical. Porque naquela época, lá pelos anos 1200, por ali, no início, ele percebeu que havia dentro da igreja muitos sacerdotes, pessoas consagradas da igreja, cardeais, bispos, mas que estavam corrompidos. E isso nós sabemos, Isso é só estudar a história que a gente vai saber. A igreja passou por muitas provações, com os seus membros. Então São Francisco, percebendo isso, ele sentiu, esse chamado do próprio Cristo, que durante uma oração apareceu, digamos assim, para ele, mas ele teve essa sensação de que Cristo dizia para ele, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Então São Francisco de Assis teve esse chamado do Nosso Senhor, para reconstruir a igreja. Primeiro São Francisco entendeu que era literalmente, Isso. Foi lá pegar as pedras com a própria mão, fazer serviço de pedreiro e começar a reformar uma pequena capelinha lá na sua região que estava em ruínas. Mais tarde que ele entendeu que a igreja em ruínas era a instituição igreja e não uma igreja física. Mas justamente por causa dos seus membros, que acabavam se distanciando da paixão de Cristo. E São Francisco, ele queria mesmo viver essa radicalidade, porque da paixão. Isso a gente tem que deixar sempre muito bem claro. A igreja nunca se corrompeu.
né? A igreja nunca se desviou, porque a igreja é Cristo, né? Agora, alguns membros da igreja, e que tinham destaque na sociedade da época, se corromperam de diversas formas, mas principalmente por causa da questão de dinheiro, né? De viver no luxo, de ostentar. E Francisco queria aquela pobreza do evangelho, o Jesus pobre, Nossa Senhora pobre, o Jesus que nasceu na manjedoura, que não tinha nada de bens, né? Então, e São Francisco, desculpa eu cortar, mas São Francisco de Assis, ele pertencia a uma família rica, né? O seu pai era comerciante, então ele tinha posses, enfim. Mas ele se despediu, digamos assim, do pai, né? Não quis mais saber de nada da família. Inclusive São Francisco tirou a sua roupa, ficou nu em praça pública e disse: eu não tenho mais nada a ver com essa família, agora meu pai é nosso Senhor Jesus Cristo. E dali ele saiu pelado, né? Pra poder e as pessoas às vezes viver. podem se chocar, dizem assim, mas como assim? Não tem mais nada a ver com essa família, como é que esse homem pode fazer isso? Rejeitar? Não é assim, gente. É que o próprio Cristo no Evangelho, ele diz: quem ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, sua esposa, do que a mim, não é digno de mim. Né? E Jesus fala várias vezes: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois me segue, né? Larga tudo, renuncia a própria vida, né? Para poder ser meu seguidor. O pai de São Francisco, ele queria que São Francisco fosse um cavaleiro, ele queria que São Francisco fosse um soldado, Comprou, né? Armadura, cavalo. Que era muito caro na época, por isso que a gente sabe, né, que São Francisco tinha uma condição de vida muito boa, mas não era o que São Francisco queria, né? Mas veja que quando São Francisco ele larga tudo, né, não quer mais saber da herança do pai, e ele vai viver na pobreza, no meio dos pobres, no meio dos leprosos, ele não está incitando ali uma revolução, né, uma revolta entre os camponeses, ele não está fazendo a cabeça das pessoas para que elas se revoltem contra a burguesia, porque vocês estão sendo explorados, nós temos que nos unir, porque o pobre unido vai... Não, nada disso. Ele foi viver na pobreza, na simplicidade, né, ajudando ali os leprosos, cuidando das suas feridas, etc, etc. E aí, para a gente encurtar, né, para não ficar muito começaram grande, a vir amigos, né? Muitos amigos deles começaram a vir, então ele teve essa, digamos assim, São Francisco sempre foi muito inspirado por Nosso Senhor, né? E Deus então revelou que ele deveria escrever. São Francisco escreveu uma regra de vida para estes homens. Toda baseada no Evangelho. Isso mesmo. Para estes homens, né, consagrados, que vão ser celibatários, e foi pedir a aprovação do Papa, inclusive. Por isso que hoje em dia a igreja não funda mais ordens, né? As ordens elas são mais antigas, mas a ordem ela está ligada direto à Santa Sé, direto a Roma, certo? Então não é um movimento da igreja como uma pastoral, né? Pastoral da família ou pastoral. Não estamos dizendo que só estamos fazendo essa comparação, né? De que uma ordem é uma coisa muito séria, né? Uma escolha de vida assim muito isso. séria. A Carol falou que os amigos dele, né, começaram a segui-lo. A intenção deles no início era simplesmente persuadi-lo de que ele estava errado, que ele não devia seguir aquela vida. O Francisco está louco, vamos trazer ele de volta para casa. Mas quando eles chegaram lá e viram aquele homem transformado pelo Evangelho, transformado por nosso Senhor Jesus Cristo, também foram tocados nos seus corações e também começaram a seguir a Francisco. E quando se viu, Francisco diz assim: o Senhor me deu irmãos, né? Quando se viu, tinha uma multidão de pessoas, e aí ele se sentiu até um pouco responsável por aquelas pessoas. Por isso escreveu a regra da ordem e foi pedir aprovação ao Papa. Com o tempo, o que acontece? Uma coisa natural, era uma ordem só de homens, né? Naturalmente que esse desejo ia surgir no coração de algumas mulheres também. E aconteceu com Santa Clara, né? Clara conhecia já Francisco desde muito tempo, né? Desde a sua vida como nobre, né? E depois resolve também deixar tudo e ir segui-lo. Uma coisa que foi muito difícil para Clara, né? Porque era uma dama da sociedade, né? Tinha posses. Muito bonita. Né? Exatamente. Prometida em casamento, né, e tudo mais, aqueles casamentos arranjados que tinham na época, né, entre as famílias,
e tal e coisa. E aí tem gente que vem dizer assim, porque Santa Clara ela se apaixonou por São Francisco, eles eram namoradinhos. Gente, nada disso, os dois eram apaixonados por Cristo, né? A única paixão verdadeira da vida deles era o nosso Senhor Jesus Cristo. E Clara então viu Cristo em Francisco, né? Porque muitas pessoas afirmam que Francisco foi um outro Cristo, né? E ela conseguiu enxergar o Cristo em Francisco e resolveu segui-lo. Francisco disse, olha, não tem como você morar aqui no meio dos homens, né? Mas cortou os cabelos dela, né? Como sinal ali da tonsura, né? Como sinal de ingresso a uma nova ordem. Mandou ela para um convento que já existia na época e com o tempo foram surgindo outras e o Francisco se viu obrigado a escrever uma regra de vida também para as clarissas. Isso. E também são conhecidas como damas pobres, né? É muito interessante porque Santa Clara também foi um ponto muito importante na história da igreja, porque até então os conventos femininos eles não conheciam tanta austeridade, né? Santa Clara dormia em cima de galhos ou no próprio chão, o travesseiro dela era uma tábua, um pedaço de madeira. Então, mas nunca se viu em Santa Clara ou nas suas irmãs, né, as clarissas, tristeza, né? Então eram sempre muito alegres, sempre com essa alegria, né, que vem do próprio Cristo. Então, seguindo essa linha, Francisco deixa tudo, vai viver na pobreza, não tem a intenção de fundar uma ordem, mas logo o Senhor lhe deu irmãos. Mais tarde, mulheres também quiseram. Então, ele que tinha fundado a primeira ordem, fundou uma segunda ordem. Até que esse desejo de viver da mesma forma de Francisco começa a surgir em outras pessoas. Pessoas casadas, ou solteiras, ou viúvas, mas que não podiam deixar tudo e ir morar no convento com os frades, ou no convento com as freiras, e queriam viver aquele modo de vida de Francisco e foram até ele, né? Então o primeiro casal que manifestou esse desejo, um é canonizado, né? Que é Lúcio, em italiano Lucchesio, então a gente chama ele de São Lucchesio. A esposa dele, que não é canonizada ainda e nem se sabe historicamente qual era o nome dela, ela era só conhecida assim como uma boa mulher, né? Uma mulher que fazia caridade, que fazia o bem, por isso ela é chamada de Buona Donna, né? Então São Lucchesio e Buona Donna é que foram até São Francisco pedir para ele, para que eles pudessem viver aquela forma de vida. Claro que no começo eles tinham uma ideia um pouco distorcida das coisas. Eles queriam, eu quero me separar da minha esposa e eu quero viver aqui desse jeito e tal. Francisco disse, não é possível, né? Vocês têm o dever de Estado de vocês, é o matrimônio, né? Mas ele prometeu que ia estudar, que ia rezar, que ia pensar numa forma e realmente ele escreveu uma regra para os franciscanos terceiros, né? Os filhos da penitência, né? E aí então essa regra terceira, que com o passar dos séculos foi sofrendo algumas modificações, a última agora no Concílio Vaticano II, é a ordem franciscana secular da qual nós fazemos parte, certo? Bem, como é que faz para entrar na ordem franciscana secular? Bom, a ordem franciscana secular ela está dividida por fraternidades, né? Fraternidades, então, um grupo de pessoas que estão sempre em uma igreja que é da ordem primeira, né? Dos frades menores. Então, essas pessoas elas se reúnem naquela igreja sob a orientação de um diretor espiritual, que é um padre franciscano. Franciscano, porque pode ser também capuchinho, pode ser capuchinho, pode ser conventual. Depois vieram, Mas então essas pessoas que são leigos, você só precisa ter 18 anos, né? Precisa ter 18 anos. E as fraternidades, então, elas se organizam, as pessoas, em encontros mensais para rezar, né? Para estudar a palavra, a vida de São Francisco de Assis. E a pessoa que começa a frequentar, como eu fui, como simpatizante, né? Porque eu achava muito bonito aquilo e tal.
Mas depois, quando eu decidi mesmo entrar para a Ordem Franciscana, você faz um noviciado. Então foram 2 anos de estudo, né, que nós fizemos. A fraternidade tem livros, inclusive, de instrução, né, como uma catequese, digamos assim, mas é um noviciado, a preparação onde você entende como funciona a Ordem Franciscana e a importância, né, dessa profissão que você vai fazer. Você vai professar a sua fé. Então você, com essa profissão de vida, você recebe uma marca indelével na sua alma. Então é uma coisa muito séria, né? Não é assim como participar de um outro movimento. Terminado esse período de formação que a Carol falou, o novício ele vai fazer o pedido para o ministro, né? Se o ministro aceitar, aí ele pode ingressar na ordem através de uma cerimônia pública, né, que é feita na igreja, onde ele vai professar ali que ele vai viver por todo o tempo da sua vida em pobreza, castidade e obediência. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso dentro da Ordem Franciscana Secular. Essa primeira profissão ela pode ser provisória por 1 ano e depois de 1 ano ela pode renovar por mais 1 ano ou então ela já pode fazer a definitiva, né? Carol e eu já estamos há algum tempo na Ordem Franciscana Secular, por isso nós somos professos definitivamente, fizemos a nossa profissão perpétua, né? Então, por todo o tempo da nossa vida. Como a Carol falou, uma marca indelével, ou seja, quando morrermos, se formos para o céu, lá seremos reconhecidos como franciscanos. Se formos para o inferno, o diabo vai dizer, ó, mais um franciscano chegando aí, né? E deve estar cheio de franciscanos no inferno. Mas enfim, né? Porque é marca indelével, é como o batismo, né? Mas a profissão nada mais é do que uma renovação das promessas do batismo, ok? A Carol falou que é da organização, né? Fraternidade. Então, fraternidade local está diretamente vinculada a uma paróquia franciscana, mas ela também deve satisfações, né? Deve obediência à fraternidade regional. A fraternidade regional ao nacional e a nacional à internacional. Então tem toda uma hierarquia dentro da Ordem Franciscana Secular, porque ela é verdadeiramente uma ordem, não é um grupo de oração, não é uma pastoral, né? É uma ordem verdadeiramente, ok? Muito bem. E nós que estamos morando agora aqui em Bom Jesus do Itabapoana, longe da nossa fraternidade, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, nós não temos mais a oportunidade de participar dos encontros. Isso não quer dizer que a gente deixou de ser franciscano, porque, como a Carol falou, é uma marca indelével. Só que é bom a gente sempre deixar claro que o franciscano ele vive em fraternidade, ele tem que estar sempre em fraternidade. Não podemos nesse momento, quem sabe um dia até a gente consiga montar uma fraternidade aqui na nossa região, seria uma grande bênção para todos nós, né? E até você que mora por aqui poderia vir a participar também, quem sabe se tornar um franciscano secular. E tem uma coisa que eu queria falar, que assim, quando São Luquezzi e Bonadona decidiram viver como São Francisco de Assis, essa radicalidade, mas no estado de vida deles, né, como casados, eles então usavam também um hábito, certo, né? Eles hábito usavam marrom, igual aquele de São Francisco, exatamente, com símbolo na cintura. Isso, né? Eles usavam aquele hábito que era o que mostrava para as pessoas que eles eram franciscanos, né? Franciscanos seculares. Mas hoje em dia, a Ordem Terceira de São Francisco, ela não possui mais o hábito. Houve essa mudança com o Concílio Vaticano II. Isso. Né? Nós temos o tal, certo? Então, esse aqui é o símbolo. Então, tem gente que acha, não, é uma cruz estilizada e tal. É uma letra não. T, não é uma letra T, é uma esse letra aqui é tal. o tal. Né? A Exatamente. última letra do alfabeto hebraico. Isso. Né? Isso aqui é o que é o nosso distintivo, digamos assim. Se você olhar bem, ele é um mini hábito, né? Porque é o formato do hábito de São Francisco, ele com os braços abertos, né? Então a gente usa essa marca para nos identificar como franciscanos, porque não usamos mais o hábito. Existe ainda algumas comunidades, principalmente eu já vi algumas aqui no Brasil, que continuaram usando o hábito mesmo depois do Concílio Vaticano II. Outras que têm o símbolo, né, tem o cordão, e quando morre, eles colocam o cordão de São Francisco na pessoa, né, que é franciscano, para identificá-lo.
tá? Mas realmente o nosso símbolo hoje é o tal, como a Carol falou, ok? Muito bem, eu falei que a gente ia comentar mais alguma coisa sobre a pobreza, castidade e obediência, né? Porque pobreza, castidade e obediência, eles são promessas, são votos evangélicos, né? São os conselhos evangélicos, e que os religiosos fazem e vivem isso numa radicalidade tremenda, né? Ou pelo menos deveriam viver. Como que o leigo, casado, com filhos, pode viver essas situações, né? Bem, pobreza é não ter nada de próprio. O que é não ter nada de próprio? Quer dizer que eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma casa no meu nome? Não, você pode sim, só que não se apegue a essas coisas. Lembra do primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas? Deus é mais importante do que tudo. Você não pode colocar nada acima de Deus. Você não pode ter um amor, ter um apego, ter maior do que o próprio Deus. São coisas, né? Coisas nós aqui em casa nós temos ar-condicionado, enfim, nós temos comodidades, né? Temos conforto, mas nós não nos apegamos a isso, certo? Então tem essa diferença. A pobreza consiste nisso, em você ter um estilo de vida simples, com aquilo que é mais importante, né? A questão da castidade não quer dizer que você não vai poder casar, né? Porque até tinha um amigo meu que era da ordem franciscana secular, que quando ele professou, ele chegou a ver, fez todo o processo, todos os estudos, mas acho que não entendeu bem como é que era o negócio. Porque depois que ele professou, ele ficou com medo. Então, não vou mais poder casar, e agora? Não, gente, não é assim, né? Você vai casar sim, porque a ordem é a ordem terceira, é a ordem secular, a ordem voltada para os leigos, né? Você vai viver aquela castidade que todo católico é chamado a viver desde que nasceu, né? Nós temos um mandamento, não pecar contra a castidade. Então nós temos que viver uma vida casta, uma vida pura, né? Não pecar contra a pureza, não ter pensamentos impuros. Então tudo isso está nessa vida de castidade, né? Que é um chamado para todos nós. Exatamente. Né? E não é porque nós somos casados, né? Que nós não precisamos viver, nós somos dispensados disso. Não, pelo contrário, né? O casal, ele precisa viver de forma que o ato conjugal, ele é a matéria do sacramento do matrimônio, certo? O leito do casal, a cama do casal é o altar. Então ganha uma dignidade muito grande, né? O matrimônio ganha uma dignidade muito grande. E existem períodos no mês em que nós não podemos ter o ato conjugal. Então ali também se vive a castidade. Mas a castidade, o Padre Paulo inclusive fala sobre isso de forma muito interessante, que é a questão assim, se o seu marido foi viajar, está em outra cidade, outro estado, longe de você, ali ele não pode nem pensar em você, em pensamento, desejar a mulher dele, porque ele não pode ter o ato. Então se você não está com o seu marido ali, você não vai ficar pensando, até porque isso pode te levar a pecar, não é mesmo? Exatamente, então, né? Tem tudo e isso. Lembrando que como a cama é o altar, a Carol falou, né? E o ato conjugal, ele é a matéria do sacramento, né? Então, não vale tudo na cama, né, gente? A gente não quer entrar em detalhes aqui no vídeo, mas você tem que ter essa consciência de que nem tudo é lícito. Agora, e a obediência? Isso, nós devemos obediência ao próprio Cristo, não é mesmo? Em primeiro lugar. E também, dentro da ordem franciscana, aos nossos superiores. Exatamente, né? Então, nós, claro, como somos uma ordem, não estamos vinculados à diocese. Então, nós devemos obediência direto para o Santo Padre. Tá? Mas dentro da fraternidade, nós temos o nosso ministro, a quem nós respondemos, que responde ao ministro do regional, que responde ao ministro do nacional e assim por diante, né? E a obediência, em primeiro lugar, como a Carol falou, a Deus, né? A viver realmente de acordo com a vontade de Deus. Né? Lógico que dos três, pobreza, castidade e obediência, o mais difícil é a obediência, né? Porque quando você obedece, você consegue viver em desapego, você consegue viver uma vida casta, uma vida pura. É isso, Carol? É isso,
e que nós, né, já faz alguns anos, na verdade, a gente acaba perdendo a conta de quantos anos que já somos professos, assim, nessa vida. Nós somos muito felizes, né, por essa escolha. Isso, pela nossa vocação, né? Pela nossa vocação, exatamente. Agradecemos muito a Deus, né, por isso, e pela oportunidade também de poder evangelizar, de poder, onde a gente vai, a gente está com tal, e isso já foi motivo de muitos questionamentos, né? A moça da padaria, o cara do açougue, sempre comentando, né, falando sobre o tal, e é uma forma da gente viver, né, e ser reconhecidos como franciscanos, né? Então, essa é a ordem franciscana secular hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, os tempos modernos, mas também existe uma questão que nós gostaríamos de gravar futuramente, né, marido, que é a questão de falar sobre São Francisco de Assis, né, sobre a vida de São Francisco. Com mais calma, mais detalhadamente, quem sabe até uma série de vídeos, né, porque tem muita coisa sobre o Seráfico Pai que nós gostaríamos de falar para vocês, né? Uma coisa que nós sentimos muito é a falta de estarmos em fraternidade, de termos uma fraternidade, de podermos participar dos encontros mensais. Infelizmente isso não é possível no momento, mas nós fazemos da nossa família uma fraternidade. Tanto é que aqui em casa a gente reza as orações franciscanas todos os dias, né, seguindo o devocionário da família franciscana. Então a gente vive esse franciscanismo raiz, não é o franciscanismo Nutella, né? O raiz a gente vive no dia a dia na nossa família, na nossa casa. Inclusive o Miguelzinho também, né? O Miguelzinho tem só 11 anos, mas... O Miguel, que se estivesse lá próximo da nossa fraternidade em Balneário Camboriú, já estaria entrando para Jufra, mini Jufra, iria fazer toda a caminhada para se tornar um franciscano, porque a gente já percebeu que é desejo do coração dele também, não é simplesmente influência nossa, né? A gente já percebeu que ele tem o carisma franciscano da mesma forma que a gente tem, porque isso é importante, né, gente? É carisma, tá? Isso a gente acho que não falou, né? Mas é bom falar. Diferentemente de você fazer parte de uma pastoral da sobriedade, da pastoral do idoso, da pastoral do enfermo, disso, daquilo, né? Ser franciscano você tem que ter o carisma, o carisma é um dom de Deus, né? É uma coisa que você já nasce com isso. Quando eu conheci a ordem franciscana secular, que eu comecei a participar dos primeiros encontros, eu tive aquele estalo e disse assim, meu Deus, eu sempre fui franciscano e não sabia, né? Eu senti que aquilo ali já existia dentro de mim muito antes de eu saber que existia uma ordem franciscana secular. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado, né, que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like se você gostou, né? Se você não gostou, deixa o like também, que é importante para nós. Comenta, nem que seja um coraçãozinho, coloca porque ali é importante o que você achou sobre o vídeo, compartilha com os seus amigos. Se inscreve no canal. Né? Lembrando também que a gente nem sempre tem tempo de responder todos os comentários, a gente gostaria de responder todos, mas a gente não responde as tretas, tá? Então, às vezes a pessoa comenta lá um negócio e xingando, e criticando, e falando mal da Santa Igreja, não sei o que, a gente lê e reza pela pessoa, reza pela conversão da pessoa e não comenta, né? Depois, de vez em quando vem um outro católico que comenta e começam a tretar lá e discutir um monte. A gente não comenta, a gente reza pelas pessoas, porque não vale a pena ficar aí discutindo essas coisas via internet. O vídeo está pronto, né? Gostou, não gostou, nós não vamos ficar comentando, né? Nós podemos até fazer um outro vídeo para tentar te convencer, mas mais do que isso não cabe a nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.